Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Como foi comentado no início aqui do programa, vamos abordar o assédio eleitoral. Para isso, nós vamos conversar com a Natália Guazelli, ela que é advogada, especialista em direito empresarial e já está aqui no nosso telão para trazer todas as informações, esclarecer as dúvidas em relação a esse tema. Afinal, a gente já está aí nos últimos dias de eleição, né, Natália? Uma boa tarde para você. Muito obrigado pela sua presença e trazer esse tema e orientações para a população como um todo é fundamental. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É muito importante esse tema e eu agradeço, eu fico muito honrada com esse convite e espero trazer maiores esclarecimentos para todos. Perfeitamente, Natália. Vamos começar então. Acho que é importante primeiro a gente explicar para a população o que é o assédio eleitoral. O assédio eleitoral, ele se caracteriza, né? Ele é definido como um ato de ação, uma omissão, uma ameaça, uma coação ou uma humilhação ou até mesmo um constrangimento por parte do empregador em relação ao empregado dentro do ambiente de trabalho ou em condições de trabalho para estimulá-lo, incentivá-lo ou até mesmo manipular o voto dele para que vote ou deixe de votar em determinado candidato ou partido político. E quando a gente fala então justamente sobre esse assédio, a gente tem aí N possibilidades disso acontecer. Você poderia citar para a gente justamente situações, por exemplo, que podem acontecer ali no dia a dia e que podem ser configuradas, por exemplo, como assédio eleitoral? Claro, existe de fato uma multiplicidade de opções, né, ali para situações que caracterizem o assédio eleitoral, e as mais comuns elas são reuniões feitas com os funcionários, com um tom de ameaça, com um tom de coação. Alguns casos, os empregadores, eles obrigam os seus funcionários a utilizarem roupas ou adornos ou camisetas com cores alusivas ao partido que ou o candidato que esse empregador apoia. Existem também algumas situações em que é utilizado e-mail corporativo, são encaminhadas newsletter através do e-mail corporativo para incentivar ou estimular o voto para algum determinado candidato. Nós tivemos também algumas denúncias relacionadas a grupos de WhatsApp dentro do contexto da empresa em que é utilizado para fazer a promoção de candidatos. Então, de fato, hoje é muito pulverizada a forma de coação e da prática do assédio eleitoral. Inclusive, nas últimas eleições, nós tivemos aí um aumento em relação ao ano de 2018 para 2022 de 12 vezes o número de denúncias em relação ao ano anterior. Então, é de fato uma prática aí que está sendo pulverizada e de uma forma muito diversa. Perfeitamente, Natália. E mostra aí também, então, a necessidade do trabalhador, enfim, do empregado ali como um todo, ficar atento justamente a essas questões. E aí, Natália, quando a gente entra num tema como esse, acredito eu que possa surgir, por exemplo, ali do próprio funcionário um receio de fazer essa denúncia, justamente porque vai acontecer, vem em alguns casos, de algum gestor, de algum superior, do próprio dono, às vezes do local onde aquela pessoa trabalha. E aí, diante disso, como denunciar? É importante juntar provas disso. A pessoa, às vezes, fica com medo de ter ali um emprego, por exemplo, de ser demitida, né? Perder o emprego por conta disso. Nesses casos, caberia, por exemplo, recurso também na justiça? Sim, inclusive as autoridades têm feito campanhas no sentido de facilitar esse caminho de denúncia. As denúncias elas podem ser realizadas dentro do ambiente corporativo. Algumas empresas contam com canais de denúncias e ela é sigilosa. Essa informação tem que ser tratada de uma forma adequada. E também é possível que essa denúncia seja direcionada diretamente para a Justiça Eleitoral através dos sites dos TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho da região onde a pessoa está, e também pode ser direcionada para o Ministério Público Eleitoral ou direto na Justiça Eleitoral.
Essas denúncias são feitas de forma simples, via site ou aplicativo, a pessoa pode usar o próprio celular para fazer a denúncia, e é muito importante que essas denúncias elas estejam embasadas e, se possível, com prova documental, como nós chamamos no direito. Então, é interessante que a pessoa tenha o maior número de informações possíveis, como data, horário, local, o contexto em que essa possível prática de assédio eleitoral ocorreu, e, inclusive, vídeos, gravações. Nós tivemos alguns casos recentes em que a empresa foi condenada em virtude de vídeo em que um dos administradores, sócios, foi gravado fazendo falas, né, emitindo falas que induziam os seus funcionários a votar ou não num determinado candidato. Então, todos esses meios podem ser utilizados como forma de embasar essas denúncias. Em alguns casos, essas denúncias elas podem virar uma ação civil pública, em que essa empresa ou até mesmo o sócio vai ser punido. E lembrando, o assédio eleitoral ele é crime, ele existe uma previsão legal em que a pessoa que pratica esse crime ela é punida. E dentro do ambiente corporativo não seria diferente, ela também pode ser punida, aí respondendo a sua outra pergunta, com uma ação judicial. Nesse caso, o empregado ele pode pleitear diversas verbas, dentre elas, dependendo da gravidade da situação do assédio, ele pode inclusive pedir a rescisão do contrato de trabalho. E aí, nesse caso, o empregador vai ter algumas sanções ali em relação às verbas, e também, se ficar caracterizado, pode haver a punição em relação a uma indenização por danos morais individuais e, em alguns casos, até mesmo dano moral coletivo, se essa situação ocorreu em relação a mais funcionários. Perfeitamente. Natália, ainda abordando essa questão, a pessoa que passa por esse assédio faz uma denúncia, sendo constatado de fato esse crime, quais podem ser aí as penalidades para essa pessoa que cometeu o assédio? O direito ele é sempre casuístico, né? Então nós vamos falar de uma forma generalista, porque de fato precisa avaliar caso a caso. Essas penalidades no âmbito criminal, elas podem ser de multa, de suspensão dos direitos de voto, e inclusive essa pessoa, dependendo da gravidade, pode ser presa. No ambiente eleitoral, dentro da justiça, no ambiente corporativo, na justiça do trabalho, as punições também podem ser de multa, pode ser de rescisão do contrato de trabalho, pode ser de condenação, e de repente, se tiver ali um prejuízo material que esse funcionário amargou em virtude do assédio eleitoral, ele também pode ser ressarcido nesse prejuízo. Em relação a essas questões ainda, em relação a esse assédio eleitoral como um todo, vale ressaltar, o assédio eleitoral ele não necessariamente acontece só por um superior. Se porventura isso acontece com um colega de trabalho que exerce a mesma função, também pode ser caracterizado como assédio eleitoral, Natália? Na maioria dos casos, para que fique caracterizado esse assédio eleitoral, ele ocorre numa circunstância de superioridade hierárquica. Então, pode ser um sócio, um gestor, um supervisor, que, de certa maneira, se coloca ali como uma ameaça, né, como uma coação para o funcionário. Quando é entre pares, ou seja, pessoas do mesmo nível hierárquico, a empresa precisa apurar melhor os fatos. E aí, se ficar caracterizada qualquer conduta inapropriada, a empresa tem a responsabilidade de tomar as medidas. Pode ser uma advertência ou de repente, a depender da gravidade, até uma demissão por justa causa. Mas ele se caracteriza geralmente em casos em que há superioridade hierárquica. Perfeitamente. Natália, a gente sabe, como você comentou, né, a justiça vai avaliar cada caso de acordo com o que aconteceu, a gravidade dele, mas, por exemplo, você citou justamente essa questão de que, na maioria dos casos, é um supervisor, um coordenador, o próprio gerente, o dono da empresa, que realiza essa influência, digamos assim, para os colaboradores da empresa. Se, porventura, acontece, por exemplo, entre as pessoas que exercem a mesma função, mas a empresa não toma nenhuma atitude, ela também pode ser penalizada nesse caso? Para assédio eleitoral, eu entendo aqui que não
tem uma brecha ali de defesa para a empresa. Ela pode ser penalizada por outros contextos dentro do direito do trabalho. Agora, especificamente em relação ao assédio eleitoral, precisaria ter um elemento muito evidente de que essa pessoa foi efetivamente coagida e que essa omissão por parte do empregador, ela implicou numa violação ali ao direito da liberdade de voto do funcionário. Agora, é importante nós termos um elemento importante. Nós vivemos no Estado democrático de direito. O debate eleitoral, ele não só é saudável, como ele deveria ser comum. O que não podemos fazer é, dentro dessa discussão eleitoral, ser impositivos, coagir, ameaçar. Então, vamos supor, num contexto ali do ambiente de trabalho, os funcionários têm candidatos opostos. Nós vivemos num mundo polarizado, né? Inclusive politicamente polarizado. Essa divergência de opiniões, por si só, não caracterizaria assédio eleitoral. Agora, se houver uma gravidade, uma situação ali que deixa a situação mais grave, aí sim pode ser questionada a questão do assédio eleitoral. Perfeitamente. Inclusive, para você que está nos acompanhando, o Ministério Público do Trabalho lançou campanha também contra o assédio moral. É importante a gente salientar também, né, Natália, para quem está nos acompanhando, buscar essas informações, né, o conhecimento, até mesmo esse bate-papo que a gente faz aqui, para entender de fato, porque em alguns casos a vivência, o dia a dia ali, as pessoas às vezes não notam que estão passando por esse tipo de situação, né? Exato, e eu costumo sempre dizer que essa questão do assédio eleitoral, ela não é uma novidade no nosso país. Nós temos aí registros muito antigos do famoso voto de cabresto. Então, essa é uma prática que vem de uma longa data. O que eu entendo que é diferente hoje é que as pessoas têm um acesso à informação. A internet, ela trouxe uma diversidade de fontes de informação. Então, naturalmente, as pessoas passam a conhecer mais os seus direitos, e com essas campanhas que estão sendo feitas de 2018 para cá, as pessoas conseguem identificar com mais clareza quais são os atos que de fato implicam um assédio eleitoral. E aí, se for o caso, fazer a efetiva denúncia e buscar as autoridades competentes. Pegando o gancho no que a Natália comentou agora, a gente traz a informação para você relacionada a essas eleições, por exemplo, e a fala logo no início da Natália. Em 2022, para você que está em casa ter uma ideia, foram 3.500 denúncias relacionadas ao assédio eleitoral, um aumento de 1.600% quando comparado às eleições, por exemplo, de 2018. E somente nesse ano já foram 90 denúncias encaminhadas por conta do assédio eleitoral. Natália, alguma outra informação importante que talvez nós não tenhamos comentado que você gostaria de ressaltar? Eu gostaria de dizer que as empresas, elas têm uma função social e elas podem também atuar de uma forma preventiva, levando essa discussão para dentro do ambiente de trabalho, mas de uma forma saudável, de uma forma que comunica aos funcionários que o debate, sim, ele é possível, ele é saudável, mas desde que feito de uma forma a respeitar a liberdade de voto de cada funcionário, inclusive de cada empresário. Ou seja, manifestar as suas intenções políticas por si só não caracteriza um assédio eleitoral. Mas a gente precisa também modular para que não haja um excesso por parte de ninguém, nem dos funcionários, nem dos colaboradores. Perfeitamente, ou seja, uma linha muito tênue entre o assédio e, de fato, expor a sua opinião. Importante a população ficar atenta. Natália, queria agradecer a sua presença aqui com a gente no Correio Petropolitano Debate, trazendo essas explicações e orientações para a população. Afinal, estamos aí a poucos dias das eleições. Eu agradeço, Richard, e desejo um bom final de semana a todos. Natália conversando com a gente, ela que é advogada especialista então em direito empresarial, trabalhista, e trazendo todas as informações aqui em relação ao assédio eleitoral. Assim, a gente termina a edição dessa sexta-feira do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Fique atento a tudo isso que a gente trouxe aqui e, obviamente, compartilhe com familiares, amigos e colegas de trabalho também. E é claro, em casos de assédio eleitoral,
não deixe de realizar a denúncia. A gente volta amanhã e, é claro, você é sempre o nosso convidado especial. Uma ótima tarde para você, uma boa sexta-feira e até amanhã.